Bom dia para todos. E aí, como estamos de leitura? Bem? Então tá bom. Sejam todos muito bem-vindos. E eu estou aí com esse privilégio hoje, né, de estar com minhas duas irmãs. Eu falo há mais de 40 anos, Deus olhou assim e falou assim, essa menina está muito sozinha. E aí mandou uma irmãzinha para mim. Aí a gente brincava, a gente se divertia, Deus olhou e falou assim, essa diversão está muito fraca. Mandou a Liliane, que é a Lila, aí sim o negócio ficou animado. Uma alegria, um privilégio poder ter as duas aqui nessa manhã. Lá em casa esses dias, dormindo às 2 da manhã, batendo papo. Não é fácil a gente se encontrar, então quando a gente encontra tem que aproveitar. Obrigada, Paulinho. Sejam bem-vindos aí os colegas do Estevão, que Deus abençoe vocês. Hoje o Estevão não está aqui, hoje ele está faltando na escola dominical, ficou em São Paulo. E nós vamos orar pedindo para Deus abençoar. Lila, só ora para a gente, por favor. Amém, Jesus. Amém, amém. Amém, Jesus. Obrigada, Deus. Amém. 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 Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo no nosso meio. A primeira pergunta, e que eu quero que seja o ponto central da nossa aula hoje é: se você pudesse pedir algo para Deus, o que você pediria hoje? Deus chegasse assim diante de você, e o que você pediria hoje? Então, desde o começo eu quero que você esteja pensando nisso. Nós vamos começar hoje o primeiro livro dos Reis. E antes da gente começar o livro em si, vamos falar porque está ficando muito bonitinho isso daqui, né? Ó. Está ficando muito legal. Então, daqui a pouco a gente chega na metade. Então vamos, para a gente não se perder. Gênesis, Êxodo, Levítico, forte, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis. Muito bem. Então nós já estamos no 11º livro, ok? E esse livro é um livro pequeno, são 22 capítulos só, e há fortes indícios que o autor desse livro seja o profeta Jeremias. Essa semana não deu para eu trazer, semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar com um banner grande para mostrar para vocês que de agora em diante a coisa vai complicar na leitura, porque vamos dividir os reinos, tal, aí começa a complicar. Então a gente precisa ter um banner para ir esclarecendo, para vocês verem quem agora os profetas vão se multiplicar também, para a gente entender, senão a gente se perde com tanto nome, Reino do Norte, Reino do Sul, né? São coisas importantes que a gente precisa ver. Falar em Reino do Norte, Reino do Sul, peraí. A
partir de agora vai ter essa divisão. Não na aula de hoje. A aula de hoje ainda é um reino unificado. Mas só para vocês irem se acostumando, mais ou menos assim é o mapa lá de Israel. Mais ou menos assim, né? Eu não sou boa em desenho, não. Mas ele é mais ou menos assim. O que vai acontecer daqui a pouco, a partir da próxima aula, é o seguinte: vai ficar o Reino do Norte aqui, que tem o nome de Israel, né? E a capital do Reino do Norte, quem sabe qual era? Não, a capital do Reino do Norte era Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte. E o Reino do Sul, que é bem menor, que vai ser o de Judá. E a capital do Reino do Sul, de Judá, era, agora sim, Jerusalém. Então, na próxima semana, nós vamos trabalhar o tempo inteiro com os reinos divididos. Reino do Norte, Reino do Sul. Então, vai preparando a sua cabeça. Até aqui, o reino de Saul, o reino de Davi. E agora, que a gente começa hoje, o reino de Salomão, reino unificado. A partir da semana que vem, nós vamos ter sempre essa divisão e cada um com seu rei, cada um com a sua capital, cada um com seus profetas. E aí que entra aqueles profetas todos que a gente vê lá, Isaías, Jeremias. Isaías era do Reino do Norte ou Reino do Sul? Isso tudo a gente vai saber a partir disso daqui. E semana que vem eu trago um banner bem legal. E ele é tão legal que quem quiser depois, a gente pode fazer assim em miniatura. E na hora de você ler a Bíblia, você vai ter essa divisão. Vai ficar muito fácil para você entender. Porque eu sei que vai complicando para a gente, entendeu? Então, hoje ainda a gente está com o reino unificado. Reino do Norte e Reino do Sul, tudo junto, né? Uma coisa importante, que o livro 1º e 2º Reis, antes era um livro só. Depois que ele foi dividido. E quando a gente for ler 1º e 2º Crônicas, a gente vai falar, mas está repetindo? Tipo a novela da tarde, né? Vale a pena ver de novo? Esse vale a pena ver de novo mesmo. Só que com uma diferença. Aqui, no livro de Reis, nós vamos estar olhando a parte política da coisa. Muito mais focado como as coisas funcionavam politicamente. Quando a gente chegar 1º e 2º Crônicas, nós vamos ver a parte sacerdotal. Então é outra visão. É um repeteco, mas com uma visão completamente diferente. Certo? Então, a hora que vocês forem ler, vocês vão ter essa consciência aí que vai ficar bem claro. Já falei dos 2 reinos. Uma coisa que tem aí na apostila de vocês, dos 2 reinos, é que o Reino do Norte, o reino tinha ciúme, o reino de Israel tinha ciúmes do reino de Judá, apesar dele ser bem menor. Os reis sempre ficavam com aquela intriga, com aquele ciúme, e foram 19 reis, desde Jeroboão até o último, que foi Oséias, e o Reino do Sul, 20 reis, desde Roboão até Zedequias. Então, no livro a partir do capítulo 12, de 1º Reis, até o final do 2º Reis, nós vamos ter 40 reis. Por isso que vira aquela confusão de nomes. Nós vamos ter 40 reis, Reino do Norte, Reino do Sul, mas são 40 biografias, 40 pessoas que nós vamos estar estudando ao ler o livro, por isso que fica complicado. Mas semana que vem, com esse papelzinho, vocês vão ver como as coisas vão melhorar. Certo? Alguma pergunta aqui ou não? Com relação ao fracasso, porque esse livro aqui vai mostrar também o fracasso dos reis. A maioria maçante fracassa. Com relação ao fracasso desse governo humano, nós temos 2 coisas a serem destacadas. Primeiro, todos os métodos dos homens estão sujeitos a falhas. Isso vale para o livro dos reis, isso vale para a nossa casa, isso vale para o nosso dia a dia. Todos os métodos de homens estão sujeitos a falhas. Nós podemos falhar como profissionais, nós podemos falhar como
pais, nós podemos falhar como filhos, nós podemos falhar nos nossos métodos. Nós não podemos esquecer isso. Não existe um método assim, ó, isso aqui é infalível, isso daqui é certíssimo. A gente acerta e a gente erra. E nós enxergamos isso dentro das nossas casas. Nós enxergamos isso no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente tem intenção de acertar e a gente erra? Em todos os aspectos. E outra coisa muito importante é que todos os métodos, aqui olhando para a Bíblia, nacionais, falham se Deus não for levado em consideração. E trazendo isso para a nossa vida, todos os métodos pessoais vão falhar se nós não levarmos Deus em consideração. O livro nos leva a ter uma vida completamente centralizada em Deus. É a gente olhar e falar assim, sem Deus eu estou perdido. Sem Deus eu vou falhar. Sem Deus, tudo que eu faço, tudo que eu estou planejando, tudo que eu estou construindo, pode repentinamente desabar. Ou pode me surpreender. Agora, com relação ao governo infalível de Deus, a gente tem duas coisas importantes também que a gente precisa ver, que está refletido nesse livro aqui. Deus desempenha, em primeiro lugar, o governo dele para o louvor e para a glória dele mesmo. E ele faz isso através da expressão da verdade, da palavra, dos profetas, no caso aqui, desse livro. E ele faz também através da interferência direta. Deus interfere aqui nessa história, da mesma forma ele interfere na nossa história hoje. Como que a gente vê Deus interferindo nessa história aqui? Através de forças naturais como fome, seca, inimigos, enfermidades. Vocês vão ver Deus interferindo o tempo inteirinho na vida desses reis, no reinado desses homens, para falar, eu vou fazer aquilo que me convém. E Deus faz isso na nossa vida hoje. Então é muito complicado a gente pensar, então, até onde vai a minha vontade, até onde vai a vontade de Deus, como caminhar desse jeito? É uma vontade que a gente precisa estar caminhando dia a dia, numa busca sincera, numa busca genuína, para encontrar esse equilíbrio, de caminhar juntos. Deus e eu. A vontade de Deus e a minha vontade. Então, quando a gente lê o livro de Reis, a gente tem que estar olhando isso. Homens no poder, homens querendo dirigir a sua vida, mas são poucos que falam, eu vou deixar Deus dirigir, fazer a vontade dele. E esses prosperaram. E quando eles se empenham em fazer a sua própria vontade, vão sofrer as consequências disso. Certo? E sempre fazendo essa ligação com a nossa vida. Então vamos lá. Nos capítulos 1 e 2, ao início do reino de Salomão. Aqui tem o final da vida de Davi, né? Versículo 4. Olha o que acontece na velhice de Davi. Diz que Davi sentia tanto frio que nada aquecia. Aí, no versículo 4, ele manda chamar uma jovem, né? E fala, a jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuía. Olha o versículo 3, procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa, e acharam essa daí. Para quê? No versículo 2 fala lá que para dormir nos braços do rei, para o aquecer. Ou seja, verdadeiro cobertor de orelha, está aqui, né? Diz que contrataram uma jovem linda, formosa, bonita, para aquecer o rei na sua velhice. Até morrendo o rei está lá. Para quem falava que tinha um caso com Jonatas, né? Veja bem. Então é muito diferente a visão que a Bíblia mostra e deixa para a gente. Então Davi, nos últimos dias de vida dele, nos últimos momentos, acontece algo interessante. No versículo 5 desse capítulo 1, a gente vê que tinha um rapaz chamado Adonias e fala assim, eu vou pegar o reino. Versículo 6, jamais seu pai o contrariou dizendo, por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Esse Adonias fala, eu quero o reino para mim.
Agora, uma coisa que me chama atenção nesse versículo 6 é falar: jamais o seu pai o contrariou. Quem que era o pai desse rapaz? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas como pai, quantas falhas a gente já enxergou, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pôr o pé no chão e entender que às vezes o homem é um homem consagrado, uma bênção numa área, e ele é fraco em outras. A Bíblia deixa isso tão claro. Às vezes a gente tem um desempenho tão bom em certas áreas da nossa vida, e em outras a gente não tem aquela mesma capacidade, aquela mesma espiritualidade, aquela mesma maturidade que apresenta em outras aulas. Davi era desse jeito. E eu fico muito preocupada porque Davi se mostra um pai negligente. E para nosso espanto, os filhos que nunca, aqui fala que Davi nunca o contrariou. Era sempre sim, filho, sim, sim, sim. E filhos que nunca são contrariados, certamente trarão muitas contrariedades para os seus pais. É muito difícil falar não para filho. A gente quer abençoar, a gente quer, mas a gente precisa ter sabedoria de que filho precisa ouvir não. As menininhas que estão aí planejando, né, logo ter filhos, precisa ouvir não. Precisa ouvir não. Porque senão a gente vai sofrer na pele o fato de não colocar limites. E esse filho de Davi era assim. E aí Davi, no capítulo 1, aparece Batseba se levantando, que ela fica sabendo que Adonias fala, o reino vai ser meu. Ele fala, não, tem uma promessa que o reino seria de quem? De Salomão, meu filho. Gente, eu quero só dar uma volta rapidinha nisso daqui, para a gente tirar algumas coisas que a gente vai colocando em mente. Salomão foi o filho que Davi e Batseba tiveram depois do pecado de Davi, não foi? Que a gente viu semana passada. Morreu o menino, Deus tirou a vida da criança, apesar de Davi suplicar, pedir. E quando Salomão foi consolar Batseba, ele coabitou com ela e ela teve esse filho. Teve esse filho, Salomão. E Deus, apesar de ter corrigido Davi com tanta dureza, ao mesmo tempo ele abençoa Davi. Quer dizer, era para ter, sabe aquela história de maldição hereditária? Não era para ser uma coisa atrás da outra, não. Nunca na vida dessa família de Batseba, nunca vai ter bênção. E Deus abençoa Davi e Batseba e fala, esse filho vai ser o filho que eu vou abençoar e vou perpetuar meu reino. Então não existe nada que Deus não possa quebrar. O que eu quero deixar bem claro é isso. Porque meu avô, porque meu bisavô, porque não sei quem. Isso é passado. O sangue de Jesus é capaz de quebrar e de mudar a história de qualquer passado, de qualquer coisa mal feita, de qualquer pecado que a gente viveu, atravessou, experimentou. Aí ela chega, intercede, Natan está junto, intercede, até que Salomão fala, não é verdade, existe uma promessa. Esse reino tem que ir para o filho Salomão. E no capítulo 2, versículo 2, quando Davi está quase morrendo, ele vira para Salomão e fala, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. É o conselho que ele fala para o filho dele, que ia ficar no lugar dele. Coragem e ser homem. Quer dizer, segura esse reino, seja corajoso. Não é fácil a gente substituir uma pessoa que todo mundo admira. Não é fácil a gente substituir alguém que todo mundo tem um respeito muito grande, que se dá muito bem, que faz bem alguma coisa. Quem aqui já passou por essa experiência de ter que substituir alguém assim muito bom, que você fala, ai Senhor, não é difícil? É muito difícil. Você se sente pequeno, você se sente incapaz. Com certeza Davi via em Salomão essa sensação, será que eu vou conseguir? E ele vira e fala, olha, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Você vai conseguir sim. Não ficou, filhinho, coitadinha, a gente quer isso, né?
Nossa, que dó de você. A gente quer que as pessoas fiquem olhando para a gente assim. E Davi não dá moleza nessa hora, que ele age como pai mesmo e fala, coragem, e ser homem, você vai conseguir. Muito bom, é um exemplo que a gente tem que fazer para os nossos filhos, né? Quantas vezes eu ligava para a Loíse aqui, e a Loíse naquele choro sem fim, né? Nunca vi chorar daquele tanto. Ah, mãe, mas era muito longe, a gente muito apegada, então foi muito difícil para ela. E ela reclamando, e eu, não, o que é isso, Loíse? Fica firme aí, olha que beleza. Não, tem muita coisa boa aí, tá? E falava, fica firme, enxuga essas lágrimas aí, vai estudar, pega firme, daqui um dia a gente encontra, vai passar rápido e tal. Pá, desligava o telefone. Mas para ela é coragem, ser forte. É assim que a gente tem que agir, né? No capítulo 2 ainda, versículo 15, depois que o reino vai para a mão de Salomão, que isso tudo, disse, pois ele, agora bem sabes que o reino era meu. Quem está falando aqui era o filho de Davi, o Adonias lá, né? Fala assim, bem sabe que o reino era meu. E todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Todo mundo sabia que aquele reino veio parar nas mãos de Salomão, porque foi Deus que havia dado. É tão importante a gente entender que aquilo que nós temos nas nossas mãos, foi Deus que nos deu. Os filhos que nós temos, Deus que colocou nas nossas mãos. O trabalho que nós temos, Deus colocou nas nossas mãos. Os amigos que nós temos, os bens que nós temos. Tudo isso, a saúde, tudo, a inteligência, a capacidade, os dons, Deus colocou nas nossas mãos. E é muito bom que a gente não esqueça disso e que as outras pessoas que convivem conosco possam enxergar e ouvir isso da nossa boca. Foi Deus que me deu, foi Deus que fez, foi Deus que me concedeu pela graça e pela misericórdia dele, né? E aí do capítulo 3 a gente vê o começo do reinado de Salomão. E aí vem aquela história, né? No versículo 9, Salomão está lá cheio de medo, cheio de angústia, cheio de aflição, inseguro, e Deus aparece para ele e pergunta para ele o que você quer que eu te dê? É a pergunta que eu fiz no começo da aula. Se Deus aparecesse para você hoje e falasse assim, o que você quer que eu te dê? E é uma pergunta, se você pensar a grandeza da resposta de Salomão, porque a gente tem que entender isso daqui, ó. Olha lá no capítulo 2 e ver que ele já vinha meio angustiado. Se você olhar no capítulo 1, o reino não era para ser dele, era para ser do irmão dele, cronologicamente falando, Adonias. Já tem aquele problema, nossa, eu não sou o primeiro da fila. Já viu quem presta concurso e fala, eu não sou o primeiro da fila, tem que esperar, vamos ver se alguém desiste, tal, essas coisas assim. Ele não era o primeiro da fila. Aí o que acontece? Precisa da mãe ficar advogando junto com o profeta Natã. Aquilo deve ter feito Salomão se sentir menor ainda. Aí depois dessa história, o pai deve ter notado, chega e conversa com ele e fala, seja forte. Esses versículos, esses detalhes, mostram para a gente que havia uma insegurança enorme no coração de Salomão. Salomão era um homem como qualquer um de nós. E tinha medo de enfrentar o que aguardava. Um reino gigantesco. E ele sabe, acompanhou a vida do pai dele, era uma guerra atrás da outra. Uma batalha atrás da outra, o pai dele sempre cercado de inimigos, ele sabia o que aguardava. Às vezes a gente tem muito medo do que, quando a gente olha para o futuro, porque a gente sabe o que nos aguarda. A gente fala, Senhor, como eu vou conseguir? Salomão estava nessa situação. E eu gosto de ver o cuidado de Deus visitando Salomão no momento de dor e de aflição e de medo e de agonia. Deus faz isso conosco. Deus nos visita quando Ele olha para nós e fala, esse coração precisa de visitação.
Esse coração precisa de alívio. Esse coração precisa de uma palavra de ânimo. E lá no versículo 5 do capítulo 3, Deus fala para ele: pede-me o que queres que eu te dê. E o cara, nessa situação, eu fico pensando, como que Salomão teve tanta grandeza no pedido dele? Porque diante do problema, a gente só foca para fazer um pedido muito específico. E ele fez um pedido muito maior. Quando a gente está com um problema grande, ai, Senhor, eu preciso de dinheiro para pagar tal conta. Ai, Senhor, eu preciso de saúde nessa área da minha vida. Ai, Senhor, eu preciso de reconciliação nesse... Nós focamos só naquele ponto. Salomão, com aquela amplitude de coisas que ele precisava decidir, eu falo como Deus o iluminou, o Espírito Santo, para ele ter sabedoria no pedido dele. No versículo 9 ele fala: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Eu acho que era tanta confusão, tanto problema, que uma das coisas que pesava muito no coração de Salomão era: eu não vou conseguir julgar. Lembra que o rei também julgava? O rei era juiz. E ele tinha medo de errar, ele tinha medo de não acertar. E ele fala: como que eu vou cuidar desse povo? Como que eu vou cuidar? E ele pede isso para Deus. E o que eu acho muito interessante desse pedido tão nobre, tão grande, no versículo 12, Deus responde: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Ou seja, o maior QI da história está aqui em Salomão. É o que Deus fala. Antes de ti não tem ninguém com tanta sabedoria, com tanta inteligência, e depois de você também não haverá. Então era um homem extremamente sábio. E junto, no versículo 13, também, até o que me não pediste, eu te dou. Tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Porque Deus ficou tão feliz de ver que Salomão não pediu... Versículo 11, disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, porque geralmente é isso que a gente quer, né? Vida, para você viver bastante, geralmente é porque você tem boa saúde. Então, vida boa, com bastante grana, para eu poder curtir, passear, comer bem, vestir bem, ter empregado para fazer tudo para mim, não é assim? Essa menina aí, essa minha irmã caçula, essa que um dia falou que, estou tão cansada, que se eu pudesse eu arranjava empregada até para me dar banho. Às vezes a gente se sente muito cansado mesmo. E Salomão não pediu nada disso. Ele não pediu nem vida longa, nem muito dinheiro, e nem a morte dos seus inimigos. Fala: não quero ninguém me enchendo na cabeça, não quero ninguém pegando no meu pé. Você quer coisa mais difícil do que perseguição, do que alguém ficar pegando no seu pé, do que alguém... É muito difícil viver assim. Tudo que você faz é pouco, nada é suficiente. Então você fala: gente, mas se eu não tivesse inimigos, ia ser tão boa a minha vida. Se eu não tivesse aí, pensa o nome de alguém, fulano na minha história, mas ia ser um alívio. Espero que não seja o nome nem do sogro, nem da sogra, hein? Mas tem gente que a gente pensa e fala assim: essa pessoa é pedra no meu sapato. Essa pessoa está me tirando, me roubando a paz. E como Salomão não pediu nada disso, Deus no versículo 13 fala: eu vou te dar, além do que você pediu, a sabedoria, eu vou te dar o que você não pediu, meu filho. Eu vou te dar riqueza e glória como nunca houve outro igual. O que me ensina aqui esse texto é que quando pedimos com sabedoria, Deus nos dá mais do que nós desejamos, mais do que nós esperamos.
E a gente olha lá, pedis e não recebeis porque pedis mal. E por que eu peço mal? Para esbanjar nos próprios prazeres, é o que a palavra de Deus diz. Então, às vezes a gente fala, nossa, eu tenho orado tanto e Deus não tem ouvido. Mas muitas vezes é porque nós temos pedido para esbanjar nos nossos próprios prazeres. E é o que eu estava falando na semana passada, na reunião de oração das mulheres aqui, eu estava falando sobre isso também. Tem outra coisinha que impede que as nossas orações não sejam respondidas e não sejam ouvidas pelo Senhor. Qual que é essa outra coisinha? Nossos pecados, nossas transgressões. Nos mostra que o nosso pecado, Isaías 59:2, deixa muito claro e fala que os nossos pecados fazem separação. Está lá, 59, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o versículo 1 fala, Deus não está com a mão encolhida para não poder te salvar, nem com os ouvidos surdos para não te ouvir. Onde está o problema? As transgressões, o pecado. Então Salomão pediu de maneira sábia e Deus fez muito mais do que ele esperava e que ele imaginava. Aí a gente vai lá para o capítulo 3, e no capítulo 3 a gente começa a partir desse capítulo 3, começa sobressair a sabedoria e o reino de Salomão. Se você olhar dos versículos 23 ao 26, a gente vai ver Salomão fazendo aquele tradicional julgamento, né? Aquele que todo mundo conhece. Chega uma mãe, o filho é meu, a filha não, é meu, aquela briga entre duas mulheres. Você imagina que coisa difícil. A gente vê alguns casos assim hoje, né, de filhos, e hoje é fácil, vai lá, vamos fazer um DNA, né? Ia levar essas duas mães para o ratinho, fazer o exame de DNA e pronto, estava resolvida a questão. Pronto, não precisava nem pagar, né, que diz que dá, né? O que acontecia? Não tinha como, gente, era só palavra. Mas existia uma lei em Israel e que Salomão, na sabedoria dele, falou, eu vou colocar essa lei em prática aqui e aí eu vou descobrir. Existia uma lei em Israel que dizia que quando o juiz não sabia de quem era o dono legítimo de uma propriedade, ele dividia aquela propriedade ao meio. Então existia essa lei para bens, para propriedade, e ele foi colocar em prática justo na vida de uma criança. Então vamos partir, é seu, vamos partir. E é lógico, qual mãe que quer ver o filho partido ao meio? Aí a outra falou, então tá bom, não é meu, também não é seu, vamos partir. É claro que não seria a mãe. Só que hoje isso para a gente é muito claro porque a gente viu o exemplo prático. Às vezes a gente não consegue perceber a capacidade, a inteligência, a sabedoria de Salomão, porque isso já está estampado de maneira muito clara para a gente. Mas se você nunca tivesse vivenciado uma situação dessa e de repente você tem que decidir, será que a gente teria essa sabedoria de mandar, vamos partir ao meio? E o cara chegar com a espada lá enorme e sabia que palavra do rei era palavra de rei. Então foi muita sabedoria da parte dele, e aí a partir daquele julgamento, o nome dele começou a crescer. Versículo 28 do capítulo 3. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. A sabedoria de Deus gera em nós respeito. As pessoas, quando a gente age com sabedoria, com a sabedoria de Deus, as pessoas vão olhar para a gente com respeito e com admiração. Como a gente precisa buscar a sabedoria de Deus. Como a gente precisa orar e pedir para Deus sabedoria. Diferente de inteligência. Tem muita gente inteligente por aí e que não tem uma gota de sabedoria. Mas nem uma gota de sabedoria. Você acha que esses caras que estão nas penitenciárias aí, que articula tudo por telefone, e lá de dentro comanda, e que tem uma força enorme, que a gente fala, como consegue? Inteligência.
Super inteligente. Esse povo que vive planejando atentado. Eu sempre falava para os meus alunos, gente, Bin Laden é muito inteligente, é o vento. Muito inteligente. Mas era sábio? Não. Não era. Então o que a gente tem que buscar de Deus não é inteligência, é sabedoria. E junto com a sabedoria, aquilo vai se transformando em atitudes inteligentes, em atitudes que vai trazer para a gente respeito. No capítulo 4, mostra o quanto ele era sábio. A partir do versículo 29, mostra a sabedoria de Salomão, até o versículo 34, expondo tudo o que ele fez, tudo o que ele conhecia, se comparando ele aos sábios do Oriente, aos sábios do Egito. Então o homem entendia de tudo, o homem sabia tudo. Mais de 3.000 provérbios. Quando a gente estiver lá no livro de provérbios e que a gente começar a ler, eu falo, eu queria tanto ter inteligência para poder decorar o livro de provérbios. Porque cada versículo você fala, gente, quanta sabedoria tem aqui dentro. Quanta verdade. Lembrando que livro de provérbios não é um livro de promessas. É um livro de vivência, de sabedoria. Olha, se você fizer assim, a possibilidade de dar certo é enorme. É isso que Provérbios está nos ensinando. Não tem promessas aqui. Não tem palavra profética em Provérbios. Não vamos ler Provérbios desse jeito. Tem muita gente que fala, eu tenho a promessa do Senhor, ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso não é promessa. Tem pai que ensina, tem pai que leva, tem pai que instrui, e o menino não vira. Isso não é promessa, isso está falando, na maioria dos casos é assim que funciona. Existem exceções? Claro que existem. Em todas as áreas da vida existem exceções. E aí a gente olha a sabedoria de Salomão nos provérbios que nós temos registrados aqui, e aqui fala que ele teve mais de 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, descreveu sobre plantas, sobre animais, sobre aves, sobre répteis, sobre peixes. Gente, olha que coisa difícil. Olha que coisa complicada. Hoje, para a gente descrever sobre isso, não sei se tem alguém aqui da zootecnia, tal, da veterinária, mas para descrever sobre isso, você vai lá e pesquisa. Você, né? Está tudo pronto, você só vai desenvolver e melhorar uma ideia. Agora, você falar do nada, aquilo que ninguém nunca falou, que nunca tratou, ele era extremamente inteligente, sábio, conhecedor. E além disso, no capítulo 5, como ele não pediu para destruir os inimigos dele, olha o que Deus faz. Porém, a mim o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Dá para pensar numa vida dessa? Rico, sem inimigo, saudável, Deus abençoando, porque ele foi sábio na hora de pedir. Muito diferente do reino do pai dele, né? Que era um reino de muita luta, de muita conquista. Salomão teve o prazer de viver e de desfrutar a edificação desse reino. Ainda no capítulo 5, versículo 17, tem uma coisa muito interessante, porque daí ele começa a preparar para construir o templo. Lembra que Davi queria construir o templo? E Deus falou assim, tudo bem, você pode construir o templo. Até agora, onde ficava a arca? A arca ficava para lá e para cá, não era? Em tendas. Davi fala, não está justo. Eu tenho casa boa, todo mundo tem. Não, nós vamos construir uma casa para colocar a arca do Senhor. E Deus fala, tudo bem, mas vai ser seu filho que vai fazer. Davi prepara tudo e aí Salomão começa essa construção aqui no capítulo 5. E uma coisa muito interessante no versículo 17 fala, mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavadas para fundarem a casa. Antes eu queria que vocês dessem uma olhadinha no versículo 13. Olha o povo para trabalhar nessa construção. 30.000 homens. 30.000
mil homens para trabalhar nessa construção. Então pensa numa construção assim extraordinária. Não era uma coisa igual esse templo nosso aqui, meia dúzia de pedreiro vai levar bem. 30 mil homens, isso era uma cidade. 30 mil homens. E aí, e ele tinha toda uma estratégia de logística, né? Versículo 15. Tinha também Salomão 70 mil que levavam as cargas e 80 mil que trabalhavam a pedra nas montanhas. Pensa a quantidade de gente envolvida nessa construção. Era uma coisa grandiosa. E só de chefe, no versículo 16, fala que era 3 mil chefes. Então era um negócio, uma construção extraordinária, que não era qualquer um falar, vou passar um e-mail para todo mundo e eles vão receber lá o que vai acontecer hoje. O que é para fazer hoje? Imagina a logística, a inteligência que Salomão precisava ter para conduzir esse exército de funcionários. Quem tem 1, 2, 3 em casa para trabalhar, sabe o trabalho que é para comandar aquilo, né? Tanto que é difícil. Agora, você imagina essa quantidade de gente. É muita sabedoria. E a gente tem que lembrar que essa construção era uma coisa extraordinária. Não era, vamos construir um templo ali. Extraordinária. E tudo muito artesanal, né? Quando você chega, por exemplo, nós tivemos o privilégio de conhecer esses muros de Jerusalém. Os muros, você fala, como que pedras desse tamanho vieram parar aqui? Não tinha caminhão, não tinha guincho. Como? As pirâmides, gente. Você olha e fala, Senhor, como? Principalmente porque construída no meio do nada. Areia, 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 areia. E aquele monte de pedra gigantesca, tudo maior que eu, tudo. Eu sou grande demais, né? Enorme. Como? Então, era uma coisa que exigia inteligência e sabedoria. Não era qualquer construção. Vou terceirizar uma transportadora. Não existia isso. Então, era muito grandeza. E no versículo 17, ele diz algo muito lindo. Isso que a gente leu. Que ele mandou que trouxesse pedras, em primeiro lugar, grandes. Segundo lugar, preciosas. Terceiro lugar, lavradas, para fundarem a casa. E eu gostaria de dar uma paradinha aqui para a gente ver isso. Se a gente olhar lá em primeira carta de Pedro, olha lá por favor, lá no finalzinho, daqui uns dias a gente está lá. 1 Pedro 2, versículo 5 diz, também vós mesmos, vós quem? Nós aqui, hoje, como pedras que vivem, sois edificadas para casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que a gente... 1 Pedro 2, versículo 5. O que eu quero mostrar através disso daqui? Salomão estava construindo o templo do Senhor, a habitação de Deus. E ele enxergava que para a construção daquela habitação, ele precisava de pedras grandes, de pedras preciosas e de pedras lavradas. E aqui em 1 Pedro fala que nós somos essas pedras para a construção desse templo, a casa, a habitação do Senhor. Sendo assim, nós precisamos ser grandes. Grandes não no sentido de falar, eu sou melhor do que você, de aparecer, mas de fazer coisas grandes, de nos empenharmos em projetos de verdade, grandes, projetos significativos. Esse projeto de ler a Bíblia de ponta a ponta, por exemplo, isso é um projeto grande, isso é um projeto significativo. Então o que eu quero chamar a atenção é que nós, como pedras do Senhor, nós precisamos ter uma visão de coisas amplas, amplitude. Outra coisa, nós precisamos ser preciosos. Nós somos preciosíssimos diante dos olhos de Deus.
e nós precisamos cuidar para que esse valor, para que reconhecer que o Senhor olha para nós e fala assim: eu te escolhi porque você é pedra preciosa. Eu te escolhi porque você tem valor. Eu te escolhi porque você é significante na construção do meu reino. Quantas vezes a gente olha para a gente e fala: ih, sou ninguém, sou um zero à esquerda, estou valendo mais morto do que vivo, não é assim? E o Senhor olha para nós e fala: você é pedra preciosa, você é pedra valiosa. E o mais importante, pedras lavradas. Não foi isso que Salomão fez na construção do templo? Nós precisamos ser pedras lavradas pelo Senhor. E aí dói nos submetermos à vontade do Senhor, a deixar Deus, sabe, ir lavrando, e quebrando, e tirando, e moldando. A gente não quer. Nós somos preciosos, mas nós somos pedras brutas. E o Senhor fala: eu vou dar brilho, eu vou polir, eu vou trabalhar, eu vou tornar vocês pedras muito, muito preciosas. Mas para isso precisa passar pela mão de Deus. Então esse texto eu acho tão interessante, tão bonito, e faço essa ligação com a nossa vida. E eu sempre peço: ó Senhor, me ajuda a ser uma pedra grande, me ajuda a lembrar que eu sou uma pedra preciosa, e me ajude a entender que as dores, que as lutas, que as dificuldades, que os tempos de aflições servem para o Senhor estar me lavrando e me tornando cada vez segundo os teus olhos e a tua vontade. Capítulo 6, versículo 7. Salomão edifica o templo, e no versículo 7 mostra que não havia barulho naquela construção. Eles já levavam tudo pronto. Vocês observaram a hora que vocês leram? Já levava tudo pronto e era só encaixando. Não tinha martelo, não tinha gritaria, não tinha nada. Salomão já queria mostrar que aquele lugar era terra especial, terra santa. Não havia machado, não havia instrumento de ferro, nada na edificação. Tudo era feito à distância e iam só encaixando. No capítulo 8... E aqui tem todos os detalhes que vocês leram, né, de cada parte, muito ouro, muita pedra de valor. No capítulo 7, versículo 10, fala que os fundamentos da pedra eram grandes, pedras de 10 côvados e de 80. 10 côvados, lembra? Côvado mais ou menos 45 centímetros. Então era 4,5 metros. Eu estou falando que era maior do que eu, mas é bem maior do que eu. 4,5 metros de altura e super. Imagina esses blocos. Isso tudo vai mostrando aqui como eles trabalhavam cada parte. Gosto de ver que Salomão ia escolhendo as pessoas especiais. Se você olhar no capítulo 7, versículo 14, ele fica sabendo que tinha um homem que sabia trabalhar muito bem bronze, que chamava Irão, e ele chama esse Irão, que era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Ele fala: você vai trabalhar para mim. Ele escolhia o melhor. E eu acho bom Deus mostrar, cada um tem dom para uma coisa. De repente você olha e fala assim: nossa, eu queria tanto fazer tal coisa, mas Deus te deu o dom de ser como Irão, trabalhar na arte de bronze. Deus dá dons diferentes para a gente. Deus enxerga e cada um tem parte nessa construção. Irão, se você olhar no capítulo 7, do versículo 40 até o 45, mostra o tanto de coisa que esse homem teve de fazer. Era uma quantidade de trabalho incrível, a quantidade de coisa que ele fez nessa construção. Então, aí os detalhes da construção que nós não vamos ver agora. Mas no versículo 8, eu quero destacar versículo 23, Salomão, agora na consagração daquele templo, ele chega diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação, e ele diz: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem embaixo na terra, como tu, que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti.
Eu gosto de ver Salomão chegando diante do Senhor depois daquela construção para consagrar o templo, e ele ora de maneira tão bonita, e a hora que a gente observa essa oração é algo que a gente tem que ler várias vezes na nossa vida, em vários momentos, em várias situações, porque ele começa nesse versículo 23 até o 26, exaltando. Foi outra coisa que eu falei semana passada aqui na reunião de oração. Nós precisamos aprender-nos a chegar diante de Deus. A gente já chega pedindo. A gente já chega só, eu quero, eu preciso, me dá. É assim que a gente geralmente chega. E nós precisamos nos lembrar que a gente precisa chegar exaltando ao Senhor. Quando a gente começa a exaltar ao Senhor, acho que eu tenho que ir. Adoração e exaltação, a mesma coisa. Quando a gente adora, é exaltar a Deus pelo que Ele é. E aí você começa a enxergar o que Deus é, e você começa a adorar a Deus. Deus, o Senhor é grande, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, o Senhor criou todas as coisas, e a gente começa a exaltar e adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele criou. Você começa a falar, mas esse Deus é grande mesmo. Esse Deus é muito poderoso. É como se você entrasse num lugar muito, muito bonito, muito chique, muito cheio de poder, de muita glória, de muita honra, e você fala, mas que poder, nossa, mas que grandeza. Você já entrou em algum lugar assim que você fica, nossa, olha, e você vai falando, tendo aquela ideia de quem está ali no comando daquele lugar realmente tem o quê? Poder. Quando a gente começa a exaltar a Deus, orar assim, você vai tendo consciência, Deus tem poder. Eu estou entrando diante de um Deus que pode todas as coisas. Eu estou me colocando diante do Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, todas as estrelas, todas as plantas, todos os seres vivos, tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, Ele que criou. Eu estou diante desse Deus. Você ora diferente. Você ora diferente. Você fala, não estou diante de qualquer um. Salomão faz isso. Ele começa a oração dele exaltando ao Senhor. Aí dos versículos 27 a 32, reconhecimento de que ele precisava do favor de Deus. E é isso que a gente tem que fazer toda vez que a gente ora. Quanto maior o lugar que você entre, mais poderoso, você vai falando, nossa, quem sou eu? Não é assim? Quando você entra num lugar muito bonito, muito chique, muito rico, você começa a se sentir assim, nossa, quem sou eu? E quando a gente chega diante de Deus, a gente tem essa sensação também, Senhor, eu sou pecador, não mereço estar diante do Senhor, sou incapaz, sou imperfeito, sou indigno. E aí a gente começa a trazer à tona os nossos pecados. Na oração, é esse momento que a gente vai reservar para pedir perdão para Deus. É o momento da confissão. Depois que você vê diante de quem você está, aí você começa a confessar pecado. Mas assim, gente, é muito ruim a gente falar, perdoe por tudo que eu tenho feito. Tudo o quê? Tem que dar nome aos bois, vamos falar. E aí você começa a falar, aí é arrependimento de verdade. Senhor, me perdoa. Você viu o que eu falei ontem? Você viu como eu tratei meu filho ontem? E meu vizinho? Senhor, me perdoa por aquela fofoca. Eu peguei o telefone para ligar e fazer uma fofoca. Me perdoe. Senhor, me perdoe porque eu fui mal educado. Me perdoe por uma mentira. Aí você começa, e isso gera dor e arrependimento de verdade. Quando a gente fala, me perdoe por tudo, é muito generalizado, não é? É tipo um cara que diz que uma família que queria, de hoje em diante nós vamos orar todas as refeições aqui em casa e tal. Ai, que legal, então tá bom. Aí eles começaram a ficar assim meio entediados com aquilo, né? E falou assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a compra no supermercado. A hora que a gente chegar com aquela compra e pôr tudo na cozinha, a gente fala, Senhor, obrigada por
tudo em nome de Jesus, amém. Pronto, já está abençoado, não precisa orar. Só o dia que terminar aquilo, já está tudo abençoado. Então, como se a oração fosse uma coisa pesada. Ou então o cara que falou assim, não, vou orar direitinho, e fez todas as partes, adoração, confissão, louvor e tal, né? E ele orava. Você quer saber, eu vou escrever essa oração, porque é praticamente a mesma coisa. Eu cometo sempre os mesmos pecados. A gente é assim, né? Geralmente os mesmos pecados. Então vou escrever aqui, que ao invés de eu ficar pensando, todo dia eu vou ler essa oração. Aí à noite ele lia. Aí ele falou assim, gente, mas vou fazer esse negócio ficar mais prático. Vou pregar aqui na cabeceira da minha cama. Pregou, e aí à noite, a hora que ele ia deitar, ele falava assim, Deus, ó, e dormia. Então nós temos que entender que oração não pode ser um peso. É aquele tempo gostoso que você tem na presença de Deus. Eu não falei que nós estamos ficando até 2 horas da manhã conversando, batendo papo. Por quê? É na marra? É obrigado? Não, porque é gostoso, porque a gente quer, porque é bom ficar junto. Tem que ter essa intimidade. Deus, é tão bom ficar com o Senhor. O Senhor me entende. Senhor, eu não preciso esconder nada do Senhor. O Senhor sabe quando eu estou com medo, o Senhor sabe quando eu estou com raiva, o Senhor sabe até quando eu tenho inveja. Fiquei com tanta inveja. Você viu o que aconteceu com fulano? Puxa vida, Deus, eu estava querendo para mim, o Senhor foi e deu para ele. Eu quero pedir perdão, porque o Senhor quer abençoar ele e eu fiquei com o meu coração machucado. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Porque o Senhor sabe o que o Senhor faz e o que o Senhor dá para quem e na hora que o Senhor deseja. E aí você começa a conversar. Oração é isso, gente. E Salomão confessa o pecado dele e do povo, reconhece o que precisa do favor de Deus, dos versículos 27 a 32. E em seguida ele nos mostra também que a casa de Deus deve ser lugar, que eu acho muito bonito. E lembra que nós também somos casa de Deus. Então, igreja e ao mesmo tempo, igreja. Vamos pensar nessas duas dimensões. Dos versículos 33 e 34, ele mostra que a casa de Deus deve ser lugar de perdão. A casa de Deus, esse lugar tem que ser lugar de perdão. Lugar de nós derramarmos as nossas lágrimas diante do Senhor em arrependimento e falar, eu perdoo. Eu perdoo aquele que me feriu, eu perdoo aquele que me machucou. E o nosso corpo, que é o templo do Senhor, tem que ser lugar de perdão. Perdão diário. Perdão no dia a dia. Gente, que coisa difícil é exercer o perdão. É muito fácil a gente falar sobre perdão. É muito fácil a gente ensinar sobre perdão. Mas é muito difícil a gente perdoar. Na prática. Tem que ter uma disposição. E às vezes a gente leva tempo. Eu ainda estava comentando com a minha irmã essa semana, do tempo que eu levei para perdoar umas pessoas que me feriram, que feriram a minha família de uma maneira tão profunda. Eu falei, dava vergonha, porque eu conheço a palavra, eu sei o que é certo, mas sabe quando, por mais que você esforce, você não consegue. Enquanto eu não escrevi o nome daquelas pessoas num papel, e todos os dias eu falava do Senhor, eu quero perdoar fulano, me ajuda. O Senhor está vendo que eu não dou conta, me ajuda, que isso é maior do que eu não sou digna de conseguir fazer isso sozinho, o Senhor tem que me ajudar. E Ele faz, e Ele fez, e Ele faz na nossa vida. Então a casa de Deus é lugar de perdão. Versículos 35 a 36 desse capítulo 8 mostra que a casa de Deus tem que ser também lugar de milagre. Lugar que você fala, uau, é aqui nesse lugar, o que está acontecendo? Nós não podemos abrir mão dos milagres de Deus na nossa vida hoje. Tem gente que olha e fala assim, milagre é só para antigamente. Milagre é só para o tempo de Jesus. Nós temos realmente registros de épocas diferentes de milagres. Por exemplo, grandes milagres. Na vida de Moisés foi uma época de grandes milagres. O próximo período de grandes milagres, nós vamos ver daqui um pouco no período de Elias. Vida de Elias, Eliseu, a época de grandes milagres.
Outro período, teve um tempão assim, que acontece um milagre aqui, outro ali, mas não é aqueles milagres com abundância, com fartura. Outro grande período de milagres, a época de Jesus, Paulo, os apóstolos. E a Bíblia dá a entender que vamos ter mais um período de grandes milagres. Por que não pode começar agora, Deus? Por que não pode ser hoje? Nós temos que buscar milagres, sim. Milagres de cura, milagres de transformação, milagres de reconciliação, milagres de conversão. Nós temos que buscar milagres. Eu venho na casa do Senhor e espero milagres. Eu não venho aqui esperando menos do que milagres. Eu quero. E Salomão deixa isso muito claro. Aí dos versículos 37 a 40, ele mostra que essa casa deve ser lugar de bênção e de provisão. Eu tenho que também, como casa do Senhor, ser instrumento para gerar milagres na vida das pessoas. E eu, como casa do Senhor, tenho que ser lugar de bênção e de provisão para as outras pessoas que me cercam. Eu tenho que abençoar outras pessoas, como casa do Senhor. E dos versículos 41 a 43, ele mostra que a casa do Senhor, o templo, a instituição e a casa do Senhor, eu, pessoa, tem que ser lugar de acolhimento, sem acepção. Aqui ele frisa muito o estrangeiro. Hoje provavelmente seria frisado o homossexual, a prostituta, o traficante. Nós temos que acolher essas pessoas, sem acepção, amar. Igreja tem que dar o braço, tem que dar a mão para essas pessoas. Nós, como cristãos, temos que fazer isso. E aí dos versículos 44 e 45, ele começa a clamar. Quando a gente ora desse jeito, sobra pouco tempo para pidança. Porque você vai olhando outras áreas da vida e você fala, nossa, as coisas que eu quero, Senhor, se o Senhor puder me dar isso, se o Senhor puder fazer isso na minha vida que eu estou precisando, o Senhor que eu já falei que é poderoso, que é grande, que é Deus que perdoa, se eu puder fazer isso, eu vou ficar tão feliz. Eu vou ficar tão agradecida. Isso é oração. E o clamor de Salomão mostra que também a casa do Senhor, no versículo 44 e 45, é o lugar de clamar diante da adversidade e lugar da gente encontrar justiça. Nos versículos 46 a 53, ele mostra que a casa do Senhor é lugar de esperança e de restauração. Então é uma oração que ele não vai falando as palavras assim de qualquer jeito. Tem uma sequência. Você vê aí que cada versículo 33 começa com a letra maiúscula, negrita. Você viu que é assim? No sua Bíblia não está em negrito? O 35 em negrito, o 37 em negrito, 41, 44. Cada parte desse que começa em negrito significa que ele está tratando de uma das áreas dessas que eu expus aqui para vocês. E no versículo 63 da oração, mostra como mostra o que Salomão ofereceu. Depois que ele faz essa oração toda, que abençoa o povo, ele oferece sacrifícios. Olha bem, ofereceu Salomão em sacrifício pacífico. Lembra quando a gente estudou Levítico? Sacrifício pacífico é aquele sacrifício que se oferece assim, com gratidão, com alegria, por louvor. Não é para pedir perdão para pecado, é com gratidão mesmo. O que ele ofereceu? 22.000 bois e 120.000 ovelhas, gente do céu. Olha o tanto de coisa, olha o tamanho disso daqui, não é de assustar, Carlos? É demais, às vezes a gente lê e não presta atenção. Dá para você imaginar aqui na porta da igreja 122.000 ovelhas, 22.000 bois. Foi esse o sacrifício que Salomão ofereceu para o Senhor naquele dia. E depois disso tudo, no versículo 66, eu gostaria que você olhasse como é que a gente deve sair da casa de Deus. No 8º dia desta festa, despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, voltaram para suas casas, para os seus apartamentos, para os seus condomínios, alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. É assim que a gente tem que voltar para casa. Quando a gente sai da casa de Deus, com o coração alegre,
Tem gente que volta para casa depois do culto com o coração pesado, com raiva, chateado. Nossa, você viu o que fulano fez? Você viu o que falou? Não é assim, nós temos que voltar para casa com esse coração aqui, para ter gás para viver durante a semana, porque haja semana difícil, não é assim? Então a gente tem que encher nosso coração aqui na casa de Deus e voltar com o nosso coração alegre, cheio de festa. Culto tem que gerar isso no nosso coração, tem que gerar a capacidade de trazer à memória os benefícios de Deus. E no capítulo 9, versículo 3, o Senhor vira para Salomão e fala: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. O Senhor fazendo promessas para Salomão. E ainda nesse capítulo, dos versículos 6 até o 7, Deus fala uma coisa seríssima, que valeu para Salomão e vale para a gente hoje. Porém, sempre que tem um porém, mas, contudo, todavia, entretanto, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorares, o que vai acontecer? Então eliminarei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei o meu nome, lançarei longe de minha presença. E Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Gente, é interessantíssimo que a promessa do Senhor vem junto. Olha o versículo 9. Porque deixaram, o povo vai falar, mas por que essa casa linda e maravilhosa desse jeito? Quando você olha a grandeza do reino de Israel, a grandeza dessa construção, você fala, mas como que Deus deixou isso destruir? Como que isso veio por terra? Como que isso acabou? Responder-se-lhe-á, versículo 9, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram, porque isso trouxe o Senhor sobre eles, por isso trouxe todo esse mal. Então, por que Deus permite que certas coisas são destruídas e derrotadas na nossa vida? Por causa do nosso pecado. Foi isso que aconteceu com Salomão e é isso que acontece com cada um que está fora da vontade de Deus. Promessa de castigo e destruição. No capítulo 10, versículos 1 e 3, só terminar aqui, tá bom? Só o 10. Ele recebe uma visita muito importante e questionadora lá, que é a rainha de Sabá. Vai lá para visitar Salomão e tal. E eu só queria que você olhasse os versículos 6 e 7. Fala que, no finalzinho do 7, ela fala assim: eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Sabia que eu acho que é essa que vai ser a sensação quando a gente chegar no céu? Deus. Porque a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração. Se não penetrou no coração, nós não conseguimos imaginar. Aquilo que não penetra no coração é que a gente não consegue imaginar o que Deus tem preparado para nós. E eu encerro a aula de hoje falando exatamente sobre isso. Nós vamos parar na glória de Salomão. Semana que vem a gente vê como é que foi a queda de tanto poder, de tanta grandeza, de tanta glória, por se afastar da palavra de Deus, e que pode acontecer com qualquer um de nós, e as consequências disso. A gente olha para o livro de Provérbios e fala, meu Deus, que homem encantador. Aí você olha para Eclesiastes e fala, não é a mesma pessoa, não tem lógica, esse homem aqui é de mal com a vida, homem azedo, homem amargo. Provérbios ele escreve no tempo de glória, Eclesiastes ele escreve depois que ele começa a desabar. E eu gostaria que você levasse para casa hoje 2 coisas para você pensar durante a semana. Em primeiro lugar, o que você tem pedido para Deus? Será que não é hora da gente mudar a nossa oração? Alguma coisa que precisa ser transformada na nossa oração? E outra coisa, deixar esses versículos que essas palavras da rainha de Sabá.
não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade. Lembrar que o dia que nós, não importa o que você está vivendo aqui na terra, o que você está passando, o que você está atravessando, o que você tem que fazer, viver e administrar hoje, não importa onde esteja doendo, fica firme, porque vai chegar o dia que você vai olhar e falar: Senhor, sobrepujas a tudo, valeu a pena, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que eu atravessei, é muito, muito pequeno diante do que o Senhor tem guardado, protegido e reservado para mim. Vamos orar? Senhor, como precisamos de sabedoria para pedir, para orar, para falar, para expor diante do Senhor aquilo que vem no nosso coração. Nós queremos pedir perdão porque muitas vezes nós pedimos coisas tão fúteis, tão passageiras, tão pequenas. E nós queremos que o Senhor coloque no nosso coração uma oração que seja grande, uma oração que faça diferença na história, na nossa história e na história daqueles que convivem conosco. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos dê um coração que procure profundidade e não coisas materiais apenas. Isso o Senhor nos dará graciosamente, além daquilo que nós precisamos. E nós pedimos também que o Senhor esteja preparando o nosso coração, principalmente daqueles que de repente está tendo um tempo tão difícil na vida, de tribulação, de dificuldade, de angústia, de muito peso. Que o Senhor fortaleça a vida de cada um, para que essa pessoa viva em vitória, em santidade, para que um dia ela possa olhar e falar: valeu a pena, Senhor. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que eu suportei, valeu a pena, porque o Senhor tem preparado para mim sobrepuja em glória, em poder, em majestade. Louvado e exaltado seja o teu nome. Fique conosco no restante desse dia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom domingo para todos, que Deus abençoe. Semana que vem a gente termina esse livro, tá bom? Ele é pequenininho, eu queria dar uma ênfase maior na vida de Salomão, mas semana que vem vai ser rapidão. Beijão.